Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva e ative as notificações para receber aí os próximos vídeos e resenhas que eu for lançando. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre A Hora das Bruxas, volume 1. Seguinte, dando sequência ao projeto de leitura das Crônicas Vampirescas da Anne Rice. Esse livro aqui ele não é sobre vampiros, né? Ele é sobre bruxas, como o título diz. Só que as bruxas Mayfair vão se encontrar com os vampiros mais lá pra frente. Então essa é a ordem de leitura que todo mundo recomenda. Eu já li Entrevista com o Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, então agora é hora de ler A Hora das Bruxas. Tem aqui o volume 1 e o volume 2, porque foi lançado em 2 volumes aqui no Brasil. E eu li o primeiro volume, o segundo volume vai ficar para ler um pouquinho mais pra frente. E nós vamos começar o livro com um médico nos apresentando a personagem Deirdre Mayfair, que é uma das integrantes da família Mayfair que mora em Nova Orleans há décadas e que é de uma linhagem que veio lá da Europa, da França e da Escócia. E essa personagem vai servir de porta e de entrada para a gente conhecer um pouco da família Mayfair. Ao mesmo tempo a gente vai conhecer o Michael Curry, que é um empreiteiro, que também é de Nova Orleans, apesar de estar morando em Nova York atualmente. E ele tinha uma proximidade com a família Mayfair quando criança, mesmo sem ele saber. Ele passava na frente da casa várias vezes. E agora, adulto, ele teve uma experiência de quase morte. Ele se afogou no mar. E durante essa experiência, enquanto ele era resgatado, ele teve visões com pessoas e meio que falavam pra ele que ele tinha uma missão, algo a cumprir. E quando ele acordou, ele, além dessas visões e dessa possível missão que ele tem que realizar, ele tem alguns poderes paranormais. Ele tem um poder de pegar objetos e descobrir a impressão que esse objeto tem ali no mundo. Então, por exemplo, ele pega uma caneta e descobre quais pessoas pegaram essa caneta e o que essas pessoas fizeram ou sentiram. É uma coisa meio que ele não consegue controlar, mas que acontece. Então ele começa a usar luvas e, enfim, ele vai começar a desenvolver uma obsessão ao mesmo tempo que ele bebe muito. Ele vai desenvolver essa obsessão por essas visões que ele teve nessa experiência e qual é a possível missão que ele precisa realizar. A ligação do Michael com a família Mayfair vai se concretizar durante o livro, quando ele descobre que a pessoa que resgatou ele do mar é uma médica, e na verdade essa médica se chama Rowan Mayfair, e ela é uma integrante da família Mayfair, só que ela não tem contato. Quando ela nasceu, ela é filha da Deirdre. Quando ela nasceu, ela foi doada, ela foi adotada por uma outra família, por uma prima distante, né, dos Mayfair, e desde então ela não teve contato nenhum com a família. E os dois vão se conhecer e a ligação aí vai estar feita e a gente vai começar a descobrir todas as histórias dos Mayfair, inclusive porque aqui nós temos o Andrew Leitner, que é um personagem que é investigador do Talamasca, que ele aparece em outros livros, inclusive ele apareceu no Rainha dos Condenados, e ele vai meio que servir de testemunha também sobre a história dessa família. Conforme a gente vai descobrir durante o livro, as mulheres dessa família são auxiliadas, protegidas e atormentadas por um ser que a gente não sabe bem se é um espírito, um demônio, um fantasma, que se chama Lasher. E durante a leitura a gente vai conhecer o poder dessa criatura e qual é a influência dele ali perante a família. Aos poucos esses personagens vão seguindo e vão se encontrar, e aí a gente chega numa parte muito boa do livro, que é quando o Michael vai ter acesso aos arquivos do Talamasca e vai começar a ler sobre a história desde a origem da família Mayfair. E a primeira parte desse flashback, quando ele vai descobrir a primeira mulher da família Mayfair que teve contato com o Lasher, vai ser muito boa. É uma narrativa detalhada, mas que te prende a atenção e que você consegue realizar uma leitura com um ritmo muito bom. Não fica uma leitura empacada e você vai conhecendo, né, qual foi a origem ali de tudo aquilo que acompanha a família Mayfair desde então. Só que aí nós chegamos a um problema gigantesco. Quase da metade do livro pra frente, o livro vai ficar só nesses flashbacks. A partir do momento que a gente descobre ali a origem de tudo que aconteceu com a primeira mulher que teve contato com o Lasher da família Mayfair, ele vai começar a contar a vida de todos os integrantes da família Mayfair. O que vai levar a um flashback gigantesco que vai durar até o final do primeiro volume. E aí eu dei uma folhada e esse flashback gigantesco continua no segundo volume. E assim, um flashback que começou muito bem organizado e bem estruturado vai se perder totalmente.
A autora começa a relatar a vida de vários personagens e ao invés de ela pegar uma geração da família Mayfair e contar todos os acontecimentos dessa geração até o final dela, não, ela pega por integrante. Então ela começa a contar de uma mulher, e aí ele conta toda a vida dela até a morte dela. Aí depois ela volta e começa a contar a vida do irmão dessa mulher e vai até o final. E isso deixou o livro com um ritmo insuportável. E todos esses relatos que o Talamasca recolheu, tem muito pouco de oficial ou assim, crível. É tudo muito resultado de fofocas, de lendas envolvendo a família Mayfair. Tem muita pouca coisa que é oficial sobre eles, que provém de documentos ou cartas dos próprios integrantes. A grande maioria são relatos colhidos pelos empregados, pelos escravos da família, por vizinhos, por pessoas da sociedade. Então algumas frases vão se repetindo à exaustão durante a explicação da vida dessas pessoas. E o que era uma leitura extremamente prazerosa até um pouco mais da metade, se tornou um martírio. Eu terminei de ler esse livro no dia 12 de outubro. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 20, e eu ainda não me curei completamente da ressaca literária. Esse livro me fez pegar um ranço tão grande com a história dos Mayfair que eu não consegui ainda me prender a um outro livro da forma que eu gostaria. Eu não entendi o porquê que ela optou por destrinchar a família Mayfair de uma maneira tão, sei lá, prolífica. Fala demais e deixou a leitura muito carregada e muito cansativa. Eu realizei a leitura desse livro com o Paulo. Eu vou deixar aqui o link para a resenha que ele fez para o blog dele, que você vai também conhecer quais foram as impressões dele durante a leitura do livro. E é uma coisa assim, ele me disse que ele leu em uma determinada matéria que a Anne Rice, depois de A Rainha dos Condenados, ou a partir da Rainha dos Condenados, não usa mais um editor. E isso fica muito claro no final do livro, porque uma melhor edição conseguiria cortar, né, todo esse discurso, essas memórias inúteis que tem ali, que deixa a leitura tão atravancada. Mas enfim, né, o que dizer desse livro? É um livro que começa excelente, com uma história muito envolvente, que depois se torna um martírio. Tanto que eu até estou muito receoso com a leitura do volume 2. Mas enfim, deixa aqui seu comentário se você já leu os 2 volumes, me fala o que você achou, se você teve a mesma impressão que eu. Não se esqueça de dar uma conferida na resenha que o Paulo fez pro livro, que está muito boa. Não se esqueça de curtir o vídeo e até a próxima leitura.